Ó milionário, ouve barulhos no celeiro e conhece o simpatizante LGBTQIA+, que muda sua vida. João estava no silêncio da sua mansão imponente, no alto da colina que dividia a cidade. Um lugar onde o luxo batia forte, mas a solidão doeu ainda mais. A chuva caía pesada, batendo nas janelas como um tambor insistente, enchendo o ar com o cheiro úmido da noite. Tudo naquele castelo de concreto parecia distante, congelado no excesso de dinheiro e na falta de vida. Até que, de repente, barulhos quebraram o som monótono. Um rangido capaz de cortar a névoa da noite como uma faca. Vindo do celeiro, aquele celeiro grande, esquecido, onde guardava memórias de um passado que recusava encarar. João congelou no meio do corredor iluminado por aquela lâmpada que tremia com o vento. O coração pulsava rápido, como se pressentisse que a noite não terminaria normal. Pés arrastando no chão de terra batida. Um sussurro baixo e desesperado ecoava naquele espaço que ele jurava estar vazio. O celeiro, com as mãos trêmulas, João segurou a maçaneta fria. O rangido da porta abriu um portal para um mundo que ele não vivia. Uma aura de pobreza, de dor, de vida crua invadiu o ar. No escuro, uma silhueta jovem se revelou. Pedro, um garoto magro, com olhos profundos como feridas que não cicatrizam. Suas roupas gastas, encharcadas pela chuva, denunciavam a luta diária pelas ruas da cidade injusta e implacável. João sentiu o peito apertar, aquela mistura estranha de desprezo e medo. Quem era esse forasteiro? Um invasor? Um fantasma de um passado que ele tentou esquecer? As palavras saíram afiadas, hostis, cortantes. Mas então Pedro falou. Não era o que João esperava. Não era só um garoto. Era uma história viva, pesada, urgente. Um relato pontuado por dificuldades que João nunca quis enxergar. Luta por espaço, identidade, sobrevivência. Pedro falava do que era ser invisível numa cidade onde só contam cifras e aparências. A tensão explodiu entre eles. João, acostumado com o mundo frio do poder, sentiu suas defesas ruírem. A arrogância se despedaçou frente à verdade nua e crua que Pedro trazia. E quando o jovem revelou um segredo devastador, um laço inesperado entre suas famílias, um passado sombrio que conectava os dois, o chão sumiu sob os pés de João. O jornalista que tentou derrubá-lo com acusações escancaradas parecia ter descoberto muito mais. Do lado de fora, a elite sussurrava, pronta para atacar. João estava dividido. Suas mãos tremiam, não pelo frio da chuva, mas pelo peso da escolha. Ficar na fortaleza que o dinheiro ergueu ou abrir portas que poderiam arruinar sua vida, para salvar Pedro e talvez encontrar algo que nunca teve, uma conexão verdadeira, um alento para a solidão sufocante. A noite parecia suspensa. O silêncio. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. O coração de João parecia querer sair pela boca. Ele estava ali parado no limiar do desconhecido, vivendo algo que nunca imaginou. Pedro olhou nos olhos dele, um desafio silencioso, e os segredos pesavam como pedras no escuro. O clima pesava, o cheiro da chuva misturado com a poeira do celeiro era quase uma armadilha. Você não sabe quem eu sou de verdade, disse Pedro, a voz trêmula, mas intensa. O que mais ele poderia dizer que já não o deixou em choque? O silêncio era cortante, tanto que João quase não ouviu a resposta no fé. A própria palavra ecoou na mente de João. Uma bomba prestes a estourar. Irmão? A ideia parecia absurda, como uma piada cruel que a vida tinha decidido pregar. Mas nos olhos de Pedro, João viu uma verdade inegável. Não era só o rosto magro e os olhos cansados. Era a maneira como ele se movia, um reflexo de algo que João conhecia bem, algo visível nas palavras não ditas. João deu um passo para trás, as pernas tremendo. Isso é impossível! Exclamou, quase implorando para que tudo aquilo não fosse real. Mas Pedro não recuou. Com um movimento rápido, ele puxou algo do bolso, uma velha fotografia amarrotada. Quando João viu, o ar saiu de seus pulmões. Nela, 2 meninos, um com um sorriso largo, era ele, o outro com um eco do passado que ele tentara emperrar. Tudo isso começou com a sua escolha, disse Pedro, a voz carregada de mágoa. Você decidiu abandonar tudo, a mim, a nossa família. Desde então, é como se eu não tivesse existido. João queria responder, mas as palavras estavam presas na garganta. O peso de anos acumulados, as memórias trancadas, tudo acima da cidade que o tinha feito prisioneiro do próprio ego. Ele tinha construído muros tão altos com dinheiro e poder, e agora estava desmoronando. O silêncio do celeiro foi interrompido por um tiro. O som ecoou com estrondo, cortando a tensão como uma lâmina afiada. O coração de João afundou. Pedro caiu no chão, uma expressão de choque misturada à dor extrema. O brilho nos olhos do garoto se apagou, e tudo que João conseguiu fazer foi olhar, paralisado pelo terror. "O que foi isso?" gritou, agachando-se ao lado de Pedro. A chuva ainda caía pesadamente, mas seu mundo estava explodindo. O pânico se espalhou, ele se arrastou, segurou a cabeça do jovem, mas não sabia o que fazer. Pedro tinha coragem, e a dor que via em seu rosto agora era uma lâmina que afundava em sua própria alma. Os barulhos da elite lá fora se tornavam cada vez mais barulhentos, murmúrios e gritos, prontos para a fúria, enquanto tudo desmoronava em torno de João. A verdade estava escorrendo entre seus dedos, e um novo horror se formava. A visão nebulosa da vida de João desenrolava diante dele. O que ele escolheria a partir dali? Ele poderia permanecer naquela bolha de poder ou enfrentaria o caos que isso geraria. Uma escolha entre salvar não apenas Pedro, mas a si mesmo em um novo mundo que ele nunca quis enfrentar. Ele olhou para o corpo de Pedro, a vida escorrendo entre as mãos dele. "Me desculpa, eu não sabia", sussurrou, mas a tempestade dentro dele já tinha começado a formar um furacão. Enquanto a elite apressava o passo, João fez uma decisão. A vida tinha que mudar, e ele estava disposto a enfrentar os demônios que tinham atormentado até então.
Os segredos estavam prestes a vir à tona e o caminho para ele e Pedro se tornaria mais perigoso do que nunca. Eu vou te salvar, disse, já sem saber como. E enquanto o céu continuava a chorar, um novo capítulo começava a ser escrito, com uma sombra de incerteza pairando sobre o que viriam a enfrentar. João olhava para Pedro, sentindo sua vida desmoronar a cada momento. A chuva continuava a cair, e o silêncio do celeiro se tornava uma pressão insuportável no peito. Então, no meio de sua confusão e dor, algo inesperado aconteceu. Um novo tiro ecoou, mas dessa vez foi diferente. O som vinha da porta do celeiro, como um rugido ameaçador. A porta se abriu de repente, e uma silhueta conhecida apareceu. Era Lívia, a assistente. Atrás dela, as sombras se aglomeravam, figuras famintas de poder. Os socorristas da elite prontos para reivindicar suas presas, não importando o que acontecesse. Entre eles estavam os rostos que João conhecia bem, conhecidos, amigos que agora se tornaram inimigos. Para aí! Gritou Lívia. Ela parecia uma leoa, corajosa e decidida. Não faça mais nada, João! O coração de João parou. O que ela estava fazendo ali? Por que estava gritando? O ambiente se tornava sufocante. Ele afastou o olhar de Pedro, agora desacordado no chão, e focou em Lívia, que avançava em direção aos homens armados. Esses homens vêm atrás de você. Você precisa sair. Rápido! Não se envolva mais. Não é seguro. Mas as palavras dela pareciam insuficientes. A verdade que ele acabara de descobrir ainda pulsava em sua mente. Eu não posso deixá-lo, murmurou João, olhando para o irmão, sentindo-se dividido. Então, de repente, tudo mudou. Um homem alto, com um sorriso perverso e uma cicatriz no rosto, empurrou Lívia para o lado. Temos uma coisa para discutir, João, disse ele, a voz grossa como um trovão. Você esqueceu que seus segredos têm um preço. As palavras ressoaram e a ficha caiu. João percebeu que aquele homem era parte do círculo obscuro que cercava sua vida. O mesmo homem que ele acreditava ter deixado para trás. As fraquezas que escondera sob camadas de dinheiro agora estavam expostas. Ele não tinha apenas um irmão, mas um passado sombrio que o perseguia. Você acha que pode sumir assim? O homem continuou, rindo suavemente. Seu irmão, bem, ele não é tão simples quanto parece. Acreditava que estava apenas na rua. Mas ele é parte de algo muito maior. E você, João, está no meio disso tudo. João sentiu um frio na barriga. A revelação deixou seu corpo gelado. A vida de Pedro não era só uma luta por sobrevivência. Havia algo mais sombrio ao seu redor. O que ele realmente era. O que havia escondido de João. Uma conexão que João pensava ser apenas um traço de vida simples, agora se tornava um emaranhado de segredos e mentiras. As palavras do homem o tornaram um prisioneiro de sua própria vida. O que você fez com nossa família? Perguntou João, o pânico se misturando à raiva. O que você sabe? Eu tenho controle sobre tudo isso, João, o homem sussurrou. E você ainda não entendeu que seu dinheiro não vai salvar você ou o garoto. Se quiser ver Pedro viver, terá que fazer um acordo com quem realmente controla tudo. Antes que João pudesse responder, a escuridão tomou conta. A elite estava prestes a agir. E uma onda de vozes e gritos começou a ensurdecer o celeiro. A tensão explosiva no ar parecia palpável. Ele estava preso entre a elite e um passado que prometia algo mais. O que sua escolha significaria? O que ele estava disposto a sacrificar para salvar o irmão e a si mesmo?
A pergunta ecoava em sua mente, deixando tudo em suspenso. Enquanto a dor e a confusão o envolviam, um estrondo ressoou da porta, e tudo parecia estar prestes a mudar para sempre. Ouvindo o eco de seus próprios gritos, João só conseguiu pensar em Pedro. Com o corpo ainda no chão e a chuva ainda caindo, sentiu seu coração acelerar, como se estivesse contraindo sob um peso gigantesco. A adrenalina era palpável. Ele estava prestes a perder tudo. Ao seu redor, a elite se aglomerava. Olhos famintos e vozes ameaçadoras se misturavam ao rugido da tempestade. Ele precisava agir. Lívia, ao lado dele, tentava ser a voz da razão. João, vamos sair daqui! O desespero na sua voz era quase palpável, mas o terror e a confusão cercavam João como uma sombra. Ele olhou para o grupo na porta e seu estômago revirou. Rahim, o homem com a cicatriz, estava sorrindo. Um sorriso que sabia que escondia problemas. Um sorriso que revelava que ele estava no controle. Se você quer salvar seu irmão, João, vai ter que ouvir o que eu digo. A voz de Rahim cortou o ar como uma faca afiada. João sentiu que cada palavra pesava algumas toneladas. Era a verdade sua e de Pedro, e ele sentia seu mundo desmoronar. Uau! A imagem de Pedro caído fazia seu peito arder. Como poderia deixar tudo acontecer de novo? Nesse momento, um tiro ecoou novamente, mas não foi como o anterior. Um grito ecoou do grupo e a figura de uma mulher apareceu. Clara, a mãe que ele achava ter deixado para trás. A mulher que pensava estar perdida para sempre. Ela despontava entre as sombras, os olhos brilhando com uma mistura de alucinações e desespero. João, ela gripou. Por favor, ouça-me. João sentiu seu coração parar. O que ela estava fazendo aqui? Não fazia sentido. O tempo parecia desacelerar enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma que ele nunca imaginou. Clara era envolta por uma aura de dor e arrependimento, e enquanto ela falava, tudo ao redor pareceu ser engolido por um turbilhão de emoções. Você não sabe toda a verdade, ela prosseguira, a voz trêmula, entrecortada pela tensão. Pedro não é só seu irmão, ele é seu filho. As palavras dela caíram como uma bomba no ar, fazendo todos ao redor hesitar por um instante. João mal conseguiu respirar. O quê? Como é possível? Ele balbuciou, o choque quase o fazendo vacilar. O mundo que ele conhecia estava se desmoronando. E agora, seu passado voltava com uma força que ele nunca poderia imaginar. Pedro, o garoto magro e perdido, era a parte que ele nunca soube que havia sido arrancada dele. A multidão à porta agora murmurava. Os olhos se viravam entre si, tentando absorver a verdade que mudava tudo. Rahim parecia satisfeito, como se soubesse o impacto que a revelação traria. Vocês dois têm muito a explicar, mas isso agora não importa. O que importa é o que você está disposto a fazer, João. O menino está em perigo. Lívia pegou a mão de João, puxando-o de volta à realidade que o cercava. Temos que sair agora, João. Não podemos ficar aqui. O pânico em sua voz era visceral. Um momento! Gritou Clara. Se você fizer um movimento, eles vão atirar. João, você precisa entender. Pedro foi guardado para proteger você por causa de quem você se tornou. O chão parecia se abrir sob os pés de João. O que mais lhe contaram? O que significava tudo isso? A verdade estava escorrendo pelas rachaduras do seu passado. Um presente que nunca foi a realidade que ele pensou saber.
Ele olhou para Pedro, caído no chão, e uma onda de determinação o inundou. Eu não vou deixar isso acontecer, gritou. Vou salvar meu filho. Com isso, um novo plano começou a se formar em sua mente, enquanto a elite do lado de fora se preparava para irromper. Eles precisavam ação e rápida, mas o que poderia fazer agora, com o passado sendo a única coisa à espreita? O caminho à frente estava cheio de mais segredos do que ele jamais imaginou. Enquanto um novo tiro perfurava o silêncio e uma sombra se movia atrás deles, João percebeu que a luta estava apenas começando. O destino de todos estava agora interligado, e a tempestade era só o começo de algo muito maior. João sentia seu coração disparar como um tambor. A revelação de Clara, que Pedro era seu filho, ecoava em sua mente como um rugido ensurdecedor. O caos ao seu redor parecia desvanecer, enquanto a verdade o apertava ainda mais. Ele olhou para Pedro, a dor e o desespero invadindo seu peito. O que você quer dizer com isso? As palavras saíram com dificuldade, como se um peso enorme estivesse obstaculizando sua voz. Você precisa entender, Clara exclamou, tentando chegar mais perto. Eu nunca quis que você soubesse. Eu fiz isso por você, para proteger sua reputação e a dele. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, como se todas as mágoas de anos estivessem se acumulado naquele momento. Você estava em uma montanha de poder e não queria que nada arruinasse isso. Mas Pedro veio ao mundo e eu não sabia como lidar com isso. A multidão do lado de fora estava inquieta, como um animal acuado prestes a atacar. João sentiu seus pulmões se contraírem. Mas por que nunca me contou? Por que você me abandonou com esse segredo? Sua voz explosiva fez os rostos na entrada hesitarem. E foi nesse instante que tudo mudou. Um barulho abrupto irrompeu no celeiro. Entre eles estava o último rosto que João queria ver. Marcos, seu ex-parceiro de negócios, que olhou diretamente nos olhos dele e sorriu de forma enigmática. Mandaram-nos buscar você, João, o homem disse, a voz fria. Parece que suas escolhas estão começando a afetar outros. Ele girou o olhar para Clara e Pedro, um clarão de prazer no rosto. E você também, mamãe. Eu sempre soube que você tinha seus próprios segredos. O horror se apoderou do celeiro. Clara, agora completamente pálida, apertou os lábios. Marcos, você não deveria estar aqui. Isso é um erro. Sua voz tremia. A verdade do que estava acontecendo se formando como uma tempestade. Você não pode tocar no João. Erros? Não, Clara. Seus erros me custaram muito. E agora vejo que não foi só você. João, você também tem muita coisa a responder. Ele avançou, encurralando João em um canto. Agora você precisa escolher: manter seu silêncio e ver os dois sofrerem, ou se render e salvar quem mais ama. A conta chegou e eu sou o cobrador. João sentiu um nó na garganta. O que você quer? Qual é o preço? Ele estava em conflito, o instinto de proteção se mesclando com o pânico. Ah, isto é fácil. Marcos sorriu, um sorriso gélido. É simples. Você vai me ajudar a derrubar a elite, usar todo o seu poder e influência, e em troca eu deixo Pedro e Clara em paz. O tempo pareceu parar. As palavras dele flutuaram no ar, pesadas como chumbo. O que ele estava dizendo? Ali estava a chance de salvar Pedro, mas a que custo? O jogo estava escalando de um jeito que ele nunca imaginou. A elite estava lá fora e a luta começava a se intensificar. O caos estava prestes a se formar dentro daquele celeiro, como um furacão se preparando para desferir seu golpe.
João olhou para Clara e, em um único instante, tudo se enclausurou em sua mente. Que escolha faço? Ele perguntou. A briga entre salvar sua vida ou perder o filho. Antes que algo pudesse ser decidido, uma explosão fez o celeiro tremer. O som severo de explosão irrompeu como um trovão e a entrada se iluminou com uma luz ofuscante. A elite havia tomado a ofensiva. O teto começou a desabar e as pessoas gritavam. O desespero tomou conta daquele pequeno espaço. João, rápido! Gritou Lívia, puxando-o pelo braço. Precisamos sair agora! Mas enquanto ele era arrastado, uma figura surgiu entre a fumaça e os detritos. Era Pedro, cambaleando, inconsciente, mas viva. O coração de João disparou mais uma vez. Enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar com força brutal, de uma forma que ele nunca imaginou. A conexão estava mais profunda do que ele pensava. As perguntas sobre quem realmente era Pedro, sobre tudo o que João havia conhecido, agora pareciam úteis em meio ao caos. Ele encarou Marcos, o antigo amigo que se transformou em inimigo. E a verdade, uma facada perfurante em seu coração, começou a tomá-lo de assalto. Estou preso em uma teia de mentiras. Qualquer decisão que tomasse agora podia ser a última. E a tempestade dentro dele era apenas o começo do que vinha a seguir. João sentiu seu coração disparar como um tambor. A revelação de Clara, que Pedro era seu filho, ecoava em sua mente como um rugido ensurdecedor. O caos ao seu redor parecia desvanecer, enquanto a verdade o apertava ainda mais. Ele olhou para Pedro, a dor e o desespero invadindo seu peito. O que você quer dizer com isso? As palavras saíram com dificuldade, como se um peso enorme estivesse obstaculizando sua voz. Você precisa entender, Clara exclamou, tentando chegar mais perto. Eu nunca quis que você soubesse. Eu fiz isso por você, para proteger sua reputação e a dele. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, como se todas as mágoas de anos estivessem se acumulado naquele momento. Você estava em uma montanha de poder e não queria que nada arruinasse isso. Mas Pedro veio ao mundo e eu não sabia como lidar com isso. A multidão do lado de fora estava inquieta, como um animal acuado prestes a atacar. João sentiu seus pulmões se contraírem. Mas por que nunca me contou? Por que você me abandonou com esse segredo? Sua voz explosiva fez os rostos na entrada hesitarem. E foi nesse instante que tudo mudou. Um barulho abrupto irrompeu no celeiro. A porta se estourou com uma força bruta e 5 homens, todos armados, se precipitaram para dentro. Suas expressões preenchidas de uma ferocidade que congelou o sangue em suas veias. Entre eles estava o último rosto que João queria ver. Marcos, seu ex-parceiro de negócios, que olhou diretamente nos olhos dele e sorriu de forma enigmática. Mandaram-nos buscar você, João, o homem disse, a voz fria. Parece que suas escolhas estão começando a afetar outros. Ele girou o olhar para Clara e Pedro, um clarão de prazer no rosto. Ei, você também, mamãe. Eu sempre soube que você tinha seus próprios segredos. O horror se apoderou do celeiro. Clara, agora completamente pálida, apertou os lábios. Marcos, você não deveria estar aqui. Isso é um erro. Sua voz tremia, a verdade do que estava acontecendo se formando como uma tempestade. Você não pode tocar no João. Erros? Não, Clara. Seus erros me custaram muito,
E agora vejo que não foi só você. João, você também tem muita coisa a responder. Ele avançou, encurralando João em um canto. Agora você precisa escolher: manter seu silêncio e ver os dois sofrerem, ou se render e salvar quem mais ama. A conta chegou e eu sou o cobrador. João sentiu um nó na garganta. O que você quer? Qual é o preço? Ele estava em conflito, o instinto de proteção se mesclando com o pânico. Ah, isto é fácil. Marco sorriu, um sorriso gélido. É simples. Você vai me ajudar a derrubar a elite, usar todo o seu poder e influência. E em troca, eu deixo Pedro e Clara em paz. O tempo parecia parar. As palavras dele flutuaram no ar, pesadas como chumbo. O que ele estava dizendo? Ali estava a chance de salvar Pedro. Mas a que custo? O jogo estava escalando de um jeito que ele nunca imaginou. A elite estava lá fora e a luta começava a se intensificar. O caos estava prestes a se formar dentro daquele celeiro, como um furacão se preparando para desferir seu golpe. João olhou para Clara e, em um único instante, tudo se enclausurou em sua mente. Que escolha faço? Ele perguntou. A briga entre salvar sua vida ou perder o filho. Antes que algo pudesse ser decidido, uma explosão fez o celeiro tremer. O som severo de explosão irrompeu como um trovão, e a entrada se iluminou com uma luz ofuscante. A elite havia tomado a ofensiva. O teto começou a desabar e as pessoas gritavam. O desespero tomou conta daquele pequeno espaço. João, rápido! Oh! Gritou Lívia puxando pelo braço. Precisamos sair agora! Mas enquanto ele era arrastado, uma figura surgiu entre a fumaça e os detritos. Era Pedro, cambaleando, inconsciente, mas viva. O coração de João disparou mais uma vez, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar com força brutal, de uma forma que ele nunca imaginou. A conexão estava mais profunda do que ele pensava. As perguntas sobre quem realmente era Pedro, sobre tudo o que João havia conhecido, agora pareciam úteis em meio ao caos. Ele encarou Marcos, o antigo amigo que se transformou em inimigo. E a verdade, uma facada perfurante em seu coração, começou a tomá-lo de assalto. Estou preso em uma teia de mentiras. Qualquer decisão que tomasse agora podia ser a última. E a tempestade dentro dele era apenas o começo do que vinha a seguir. Mas antes que João pudesse levar Pedro até Lívia e Clara, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma voz familiar cortou a agitação. Parem, não atirem! Um homem surgira das sombras, e as expressões de todos mudaram instantaneamente para a inquietação. Era Alberto, o pai de João, um homem que acreditava estar morto há anos. Ele não era apenas uma figura do passado, era a chave de tudo. Pai? A voz de João mal saiu. Ele estava atordoado, o mundo girando ao seu redor. O pai que ele perdeu, que nunca teve a chance de conhecer, agora estava bem ali. E a verdade sobre sua família parecia prestes a desmoronar de uma vez por todas. O olhar de Alberto era de preocupação enquanto ele se afastava da bracelete que sustentava um movimento conspiratório de seus inimigos. A verdade é pior do que você imagina, João, disse Alberto, enquanto a sala chacoalhava com ecos de sirenes e gritos distantes. Pedro, ele não é só seu filho. Ele é a chave para todo o poder que você nunca soube que tinha. A pressão do momento estava insuportável. João olhou para Clara, para Pedro
E então para o pai: o que você está dizendo, pai? Que segredos ainda estão escondidos? E assim, com a tempestade rugindo do lado de fora, João se viu no centro de uma nova verdade que poderia destruir tudo o que ele sabia. Qual seria o custo de mergulhar na escuridão do passado? O que mais eles estavam escondendo? No meio daquela destruição, as perguntas e as incertezas pairavam no ar, deixando João à mercê de sua própria escolha fundamental: lutar para descobrir a verdade ou fugir e deixar tudo para trás. João sentiu seu coração disparar como um tambor. A revelação de Clara, que Pedro era seu filho, ecoava em sua mente como um rugido ensurdecedor. O caos ao seu redor parecia desvanecer, enquanto a verdade o apertava ainda mais. Ele olhou para Pedro, a dor e o desespero invadindo seu peito. O que você quer dizer com isso? As palavras saíram com dificuldade, como se um peso enorme estivesse obstaculizando sua voz. Você precisa entender! Clara exclamou, tentando chegar mais perto. Eu nunca quis que você soubesse. Eu fiz isso por você, para proteger sua reputação e a dele. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, como se todas as mágoas de anos estivessem se acumulado naquele momento. Você estava em uma montanha de poder e não queria que nada arruinasse isso. Mas Pedro veio ao mundo e eu não sabia como lidar com isso. A multidão do lado de fora estava inquieta. Como um animal acuado prestes a atacar, João sentiu seus pulmões se contraírem. Mas por que nunca me contou? Por que você me abandonou com esse segredo? Sua voz explosiva fez os rostos na entrada hesitarem. E foi nesse instante que tudo mudou. Um barulho abrupto irrompeu no celeiro. A porta se estourou com uma força bruta e 5 homens, todos armados, se precipitaram para dentro. Suas expressões preenchidas de uma ferocidade que congelou o sangue em suas veias. Entre eles estava o último rosto que João queria ver: Marcos, seu ex-parceiro de negócios, que olhou diretamente nos olhos dele e sorriu de forma enigmática. Mandaram-nos buscar você, João, o homem disse, a voz fria. Parece que suas escolhas estão começando a afetar outros. Ele girou o olhar para Clara e Pedro, um clarão de prazer no rosto. E você também, mamãe. Eu sempre soube que você tinha seus próprios segredos. O horror se apoderou do celeiro. Clara, agora completamente pálida, apertou os lábios. Marcos, você não deveria estar aqui. Isso é um erro. Sua voz tremia, a verdade do que estava acontecendo se formando como uma tempestade. Você não pode tocar no João. Erros? Não, Clara. Seus erros me custaram muito. E agora vejo que não foi só você. João, você também tem muita coisa a responder. Ele avançou, encurralando João em um canto. Você precisa escolher. Manter seu silêncio e ver os dois sofrerem, ou se render e salvar quem mais ama. A conta chegou e eu sou o cobrador. João sentiu um nó na garganta. O que você quer? Qual é o preço? O instinto de proteção se mesclava com o pânico, enquanto os pensamentos corriam em sua mente como uma tempestade. Ah! Isto é fácil! Marcos sorriu, um sorriso gélido. É simples. Você vai me ajudar a derrubar a elite, usar todo o seu poder e influência, e em troca eu deixo Pedro e Clara em paz. O tempo parecia parar. As palavras dele flutuaram no ar, pesadas como chumbo.
O que ele estava dizendo? Ali estava a chance de salvar Pedro. Mas a que custo? O jogo estava escalando de um jeito que ele nunca imaginou. A elite estava lá fora e a luta começava a se intensificar. O caos estava prestes a se formar dentro daquele celeiro, como um furacão se preparando para desferir seu golpe. João olhou para Clara e Pedro, e em um único instante, tudo se enclausurou em sua mente. Que escolha faço? Ele perguntou. A briga entre salvar sua vida ou perder o filho. Antes que algo pudesse ser decidido, uma explosão fez o celeiro tremer. O som, severo de explosão, irrompeu como um trovão, e a entrada se iluminou com uma luz ofuscante. A elite havia tomado a ofensiva. O teto começou a desabar, e as pessoas gritavam. O desespero tomou conta daquele pequeno espaço. João, rápido! Gritou Lívia, puxando-o pelo braço. Precisamos sair agora! Mas enquanto ele era arrastado, uma figura surgiu entre a fumaça e os detritos. Era Pedro, cambaleando, inconsciente, mas viva. O coração de João disparou mais uma vez, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar com força brutal, de uma forma que ele nunca imaginou. A conexão estava mais profunda do que ele pensava. As perguntas sobre quem realmente era Pedro, sobre tudo o que João havia conhecido, agora pareciam úteis em meio ao caos. Ele encarou Marcos, o antigo amigo que se transformou em inimigo. E a verdade, uma facada perfurante em seu coração, começou a tomá-lo de assalto. Estou preso em uma teia de mentiras. Qualquer decisão que tomasse agora podia ser a última, e a tempestade dentro dele era apenas o começo do que vinha a seguir. Nesse momento de desespero, a porta se abriu de novo, e uma figura conhecida surgiu. Era a avó de João, Ana, uma mulher que sempre esteve à margem da sua vida, mas que agora estava ali, com um olhar de determinação. Pare! Não toque neles! Gritou Ana, sua voz potente ecoando como um comando poderoso. A presença dela tinha um impacto imediato e a tensão no ar pareceu se modificar. Mas o que mais chocou João foi o que ela disse a seguir. João, você está em perigo. A verdade sobre a sua família, ela é mais sombria do que você imagina. Pedro não é seu. Todos os olhares se voltaram para João. O chão parecia desmoronar sob seus pés. O que ela estava dizendo? Ao mesmo tempo que suas palavras cortavam fundo, uma sensação de traição e confusão tomou conta dele. Você mentiu para mim? Como você pôde? Perguntou João, a voz num fio, enquanto a dor começava a tomar forma em seu peito. A verdade, agora aguda e crua, estava prestes a desmoronar tudo. Eu não fui eu. O que aconteceu foi... Ana começou, mas o barulho da elite do lado de fora crescia, cortando suas palavras. A explosão ao redor intensificou-se, e as sombras pareciam criar um novo cenário de pânico. Vocês precisam escapar! Enquanto a maçaneta girava e a porta estourava, João ficava paralisado. A peça final dessa história intrincada estava sendo revelada. E ele estava prestes a descobrir que o que pensava conhecer de sua vida era apenas a ponta do iceberg de um segredo devastador. E nesse momento, com a elite invadindo o celeiro e a verdade pesando como uma rocha na sua mente, ficou claro que tudo estava em jogo. A batalha pela verdade acabara de começar, mas agora
ou através da luta ou da fuga, ele tinha que decidir o que era realmente mais importante. E que preço ele estaria disposto a pagar para proteger aqueles que amava, mesmo que isso significasse enfrentar a verdade mais sombria de todas. João sentia seu coração disparar como um tambor. A revelação de Clara, que Pedro era seu filho, ecoava em sua mente como um rugido ensurdecedor. O caos ao seu redor parecia desvanecer, enquanto a verdade o apertava ainda mais. Ele olhou para Pedro, a dor e o desespero invadindo seu peito. O que você quer dizer com isso? Eu fiz isso por você, para proteger sua reputação e a dele. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, como se todas as mágoas de anos estivessem se acumulando naquele momento. Você estava em uma montanha de poder e não queria que nada arruinasse isso. Mas Pedro veio ao mundo e eu não sabia como lidar com isso. A multidão do lado de fora estava inquieta, como um animal acuado prestes a atacar. João sentiu seus pulmões se contraírem. Mas por que nunca me contou? Por que você me abandonou com esse segredo? Sua voz explosiva fez os rostos na entrada hesitarem. E foi nesse instante que tudo mudou. Um barulho abrupto irrompeu no celeiro. A porta se estourou com uma força bruta, e 5 homens, todos armados, se precipitaram para dentro, suas expressões preenchidas de uma ferocidade que congelou o sangue em suas veias. Entre eles estava o último rosto que João queria ver. Marcos, seu ex-parceiro de negócios, que olhou diretamente nos olhos dele e sorriu de forma enigmática. Mandaram-nos buscar você, João, o homem disse, a voz fria. Parece que suas escolhas estão começando a afetar outros. Ele girou o olhar para Clara e Pedro, um clarão de prazer no rosto. E você também, mamãe. Eu sempre soube que você tinha seus próprios segredos. O horror se apoderou do celeiro. Clara, agora completamente pálida, apertou os lábios. Marcos, você não deveria estar aqui. Isso é um erro. Sua voz tremia. A verdade do que estava acontecendo se formando como uma tempestade. Você não pode tocar no João. Erros? Não, Clara. Seus erros me custaram muito. E agora vejo que não foi só você. João, você também tem muita coisa a responder. Ele avançou, encurralando João em um canto. Agora você precisa escolher. Manter seu silêncio e ver os dois sofrerem, ou se render e salvar quem mais ama. A conta chegou e eu sou o cobrador. João sentiu um nó na garganta. O que você quer? Qual é o preço? O instinto de proteção se mesclava com o pânico, enquanto os pensamentos corriam em sua mente como uma tempestade. Isto é fácil! Marcos sorriu, um sorriso gélido. É simples. Você vai me ajudar a derrubar a elite, usar todo o seu poder e influência. E em troca, eu deixo Pedro e Clara em paz. O tempo parecia parar. As palavras dele flutuaram no ar, pesadas como chumbo. O que ele estava dizendo? Ali estava a chance de salvar Pedro. Mas a que custo? O jogo estava se escalando de um jeito que ele nunca imaginou. A elite estava lá fora e a luta começava a se intensificar. O caos estava prestes a se formar dentro daquele celeiro, como um furacão se preparando para desferir seu golpe. João olhou para Clara e Pedro e em um único instante tudo se enclausurou em sua mente. Que escolha faço? Ele perguntou. A briga entre salvar sua vida ou perder o filho? Antes que algo pudesse ser decidido, uma explosão fez o celeiro tremer.
o som severo de uma explosão irrompeu como um trovão, e a entrada se iluminou com uma luz ofuscante. A elite havia tomado a ofensiva. O teto começou a desabar e as pessoas gritavam. O desespero tomou conta daquele pequeno espaço. "João, rápido!" gritou Lívia, puxando-o pelo braço. "Precisamos sair agora!" Mas enquanto ele era arrastado, uma figura surgiu entre a fumaça e os detritos. Era Pedro, cambaleando, inconsciente, mas vivo. O coração de João disparou mais uma vez, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma brutal. A conexão estava mais profunda do que ele pensava. As perguntas sobre quem realmente era Pedro, sobre tudo o que João havia conhecido, agora pareciam úteis em meio ao caos. Ele encarou Marcos, o antigo amigo que se transformou em inimigo. E a verdade, uma facada perfurante em seu coração, começou a tomá-lo de assalto. "Estou preso em uma teia de mentiras." Então, em meio a gritos e fumaça, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma figura alta e sombria entrou pelo buraco que restara na porta, e ao se aproximar, João mal conseguia acreditar no que via. Era sua mãe, Ana, com um olhar fixo e desolado. "João!" ela gritou. O desespero em sua voz era palpável. Eu sou a culpada de tudo isso." O impacto das palavras a fez hesitar, e os olhos de todos se voltaram para ela. "O que você quer dizer?" João murmurou, seu mundo desabando ainda mais. Ana respirou fundo e continuou. "Pedro não é apenas seu irmão ou seu filho. Ele é uma parte de um experimento que eu cedi ao governo. Mandei você embora para proteger você e ele. Mas agora, tudo saiu do controle." A revelação desmoronou qualquer certeza que João tinha. Os ecos da elite lá fora, a fumaça e os destroços agora pareciam infinitamente distantes. Ele não sabia em quem confiar. "Você precisa voltar. Eles estão à sua procura", disse Ana. E antes que João pudesse responder, um disparo ecoou no celeiro, ressoando em seu coração como um tambor de guerra. Clara gritou, e ele virou rapidamente, vendo Marcos em pé, a arma fumegando em sua mão. "Isso é apenas o começo." Marcos sorriu, com os olhos brilhando de maneira sinistra, como se a situação toda fosse um jogo de xadrez, e João era apenas uma peça a mais. "O que você vai fazer agora, João? O que vai salvar seu filho ou seu irmão?" A fúria e o desespero tomaram conta de João. Ele olhou para Pedro, caído, e em um instante tudo ficou claro. A única opção era lutar, e a batalha tinha apenas começado. Enquanto a fumaça enchia o ar e o caos retornava, João percebeu que a verdade revelada era apenas a ponta de um iceberg obscuro. E agora, qual seria sua próxima jogada? João sentia seu coração disparar como um tambor. A revelação de Clara, que Pedro era seu filho, ecoava em sua mente como um rugido ensurdecedor. O caos ao seu redor parecia desvanecer, enquanto a verdade o apertava ainda mais. Ele olhou para Pedro, a dor e o desespero invadindo seu peito. "O que você quer dizer com isso?" As palavras saíram com dificuldade, como se um peso enorme estivesse obstaculizando sua voz. "Você precisa entender", Clara exclamou, tentando chegar mais perto. "Eu nunca quis que você soubesse. Eu fiz isso por você, para proteger sua reputação.
e a dele. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, como se todas as mágoas de anos estivessem se acumulando naquele momento. Você estava em uma montanha de poder e não queria que nada arruinasse isso. Mas Pedro veio ao mundo e eu não sabia como lidar com isso. A multidão do lado de fora estava inquieta, como um animal acuado, prestes a atacar. João sentiu seus pulmões se contraírem. Mas por que nunca me contou? Por que você me abandonou com esse segredo? Sua voz explosiva fez os rostos na entrada hesitarem. E foi nesse instante que tudo mudou. Um barulho abrupto irrompeu no celeiro. A porta se estourou com uma força bruta e 5 homens, todos armados, se precipitaram para dentro. Suas expressões preenchidas de uma ferocidade que congelou o sangue em suas veias. Entre eles estava o último rosto que João queria ver. Marcos, seu ex-parceiro de negócios, que olhou diretamente nos olhos dele e sorriu de forma enigmática. Mandaram-nos buscar você, João. O homem disse, a voz fria. Parece que suas escolhas estão começando a afetar outros. Ele girou o olhar para Clara e Pedro, um clarão de prazer no rosto. E você também, mamãe. Eu sempre soube que você tinha seus próprios segredos. O horror se apoderou do celeiro. Clara, agora completamente pálida, apertou os lábios. Marcos, você não deveria estar aqui. Isso é um erro. Sua voz tremia, a verdade do que estava acontecendo se formando como uma tempestade. Você não pode tocar no João. Erros? Não, Clara, seus erros me custaram muito. E agora vejo que não foi só você. João, você também tem muita coisa a responder. Ele avançou, encurralando João em um canto. Agora você precisa escolher. Manter seu silêncio e ver os dois sofrerem. Ou se render e salvar quem mais ama. A conta chegou e eu sou o cobrador. João sentiu um nó na garganta. O que você quer? Qual é o preço? O instinto de proteção se mesclava com o pânico, enquanto os pensamentos corriam em sua mente como uma tempestade. Ah, isto é fácil! Marcos sorriu, em sorriso gélido. É simples. Você vai me ajudar a derrubar a elite, usar todo o seu poder e influência. E em troca, eu deixo Pedro e Clara em paz. O tempo parecia parar. As palavras dele flutuaram no ar, pesadas como chumbo. O que ele estava dizendo? Ali estava a chance de salvar Pedro. Mas a que custo? O jogo estava se escalando de um jeito que ele nunca imaginou. A elite estava lá fora e a luta começava a se intensificar. O caos estava prestes a se formar dentro daquele celeiro, como um furacão se preparando para desferir seu golpe. João olhou para Clara e Pedro e em um único instante, tudo se enclausurou em sua mente. Que escolha faço? Ele perguntou. A briga entre salvar sua vida ou perder o filho. Antes que algo pudesse ser decidido, uma explosão fez o celeiro tremer. O som severo de uma explosão irrompeu como um trovão, e a entrada se iluminou com uma luz ofuscante. A elite havia tomado a ofensiva. O teto começou a desabar, e as pessoas gritavam. O desespero tomou conta daquele pequeno espaço. João! Rápido! Gritou Lívia, puxando pelo braço. Precisamos sair agora. Mas enquanto ele era arrastado, uma figura surgiu entre a fumaça e os detritos. Era Pedro, cambaleando, inconsciente, mas viva. O coração de João disparou mais uma vez, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma brutal. A conexão estava mais profunda do que ele pensava. As perguntas sobre quem realmente era Pedro, sobre tudo que João havia conhecido, agora pareciam úteis em meio ao caos. Ele encarou Marcos, o antigo amigo que se transformou em inimigo, e a verdade,
Uma facada perfurante em seu coração começou a tomá-lo de assalto. Estou preso em uma teia de mentiras. Nesse momento de desespero, a porta se abriu de novo e uma figura conhecida surgiu. Era a avó de João, Ana, uma mulher que sempre esteve à margem da sua vida, mas que agora estava ali, com um olhar de determinação. "Pare! Não toque neles!" gritou Ana, sua voz potente ecoando como um comando poderoso. A presença dela tinha um impacto imediato e a tensão. Mas o que mais chocou João foi o que ela disse a seguir. "João, você precisa saber a verdade. Clara não é sua mãe." O chão sob os pés de João pareceu desmoronar. O que Ana estava dizendo? Ao mesmo tempo que suas palavras cortavam fundo, uma sensação de traição e confusão tomou conta dele. "Do que você está falando? Clara não é quem você pensa que é. Ela não é sua mãe biológica. Você foi adotado. Sua verdadeira mãe sou eu." Ana revelou, e cada palavra parecia uma explosão no escuro. A sala ficou em silêncio. Todos, até mesmo Marcos, estava surpreso. João sentiu a luz do entendimento surgir ao mesmo tempo que a escuridão engolia seu mundo. "O quê?" balbuciou João. "Isso não pode ser verdade! Isso é uma loucura!" "Eu sei que parece, mas é a verdade. Você foi tirado de mim antes de eu ter a chance de cuidar de você. Eu não sabia que você estava vivendo com Clara. E Pedro, ele é seu irmão de verdade." João olhou em volta, o tempo parando para ele. Cada peça do quebra-cabeça de sua vida estava se movendo, e as linhas entre o passado e o presente eram cada vez mais borradas. A verdade estava tão próxima, mas agora tudo parecia ainda mais confuso. Enquanto Marcos observava tudo com um sorriso vitorioso, a confusão na mente de João se transformou em um desespero avassalador. A pressão sobre ele era insuportável. Ele havia lutado por uma família que lhe era estranha. Ele só queria entender. "Então, quem sou eu?" perguntou a voz cheia de dor. Ele sentia a pressão do mundo pesando sobre seus ombros. A tempestade rugindo do lado de fora se intensificava, e João percebeu que a sua luta estava apenas no começo. A verdade revelada abriu portas que ele não sabia que existiam, e agora ele teria que enfrentá-las. O que mais ele não sabia? Havia mais segredos por trás da batalha que os aguardava, e ele estava prestes a descobrir que talvez tudo que acreditava saber sobre si mesmo fosse apenas a superfície de algo muito mais profundo e sombrio. Era hora de decidir, ir em busca da verdade, custe o que custar, ou permitir que tudo acabar para sempre. João estava paralisado. As palavras de sua avó Ana ecoavam na sua mente como um eco distante que se transformava em um alarido ensurdecedor. "Você não pode estar dizendo isso!" A confusão tomou conta dele, enquanto a verdade se desdobrava como um pesadelo. "Por que você me abandonou? Eu nunca quis que você soubesse dessa maneira." Ana respondeu, sua voz tremulante. "Eu fiz o que achei certo na época, mas agora precisamos agir. Marcos não vai parar por aqui." A adrenalina bombeava nas veias de João. O iminente colapso do celeiro, a elite do lado de fora e a sombra de Marcos se aproximando. Ele olhou para Pedro, que estava ali, inconsciente, e sentiu um nó no peito. O mundo à sua volta estava ruindo. E ele tinha que decidir, lutar ou deixar tudo desmoronar à sua volta. "Precisamos sair",
disse Lívia, puxando pelo braço. Agora! A urgência estava em seu rosto. Suas palavras cortavam a confusão como uma faca. Pedro, eu não posso deixá-lo! A determinação das palavras de João disparou como um rugido, a sensação de desespero escorrendo pelas suas veias. Ele se agachou, segurando o irmão com firmeza. Pedro era sua conexão, o que faltava em sua vida. Ele não ia deixar que nada tirasse isso dele. Marcos se aproximou, a camiseta manchada de suor e a expressão de sarcasmo. A vida é cheia de surpresas, não é, João? Mas a pergunta é, você vai arriscar tudo para salvar essa conexão? Ou vai continuar a ser um prisioneiro de seus próprios segredos? As emoções borbulhavam dentro de João, enquanto a verdade o engolia. O passado e o presente colidiam. Ele tinha que lutar, não só por Pedro, mas por todas as escolhas que o trouxeram até aquele ponto. E não poderia deixar que aqueles que o ameaçavam vencessem. Eu não vou deixar isso acontecer, gritou, alta o suficiente para ecoar no celeiro. Ele puxou Pedro para mais perto, colocando o irmão sobre seus ombros. O peso era imenso, mas a determinação o sustentava. Ele olhou para Ana e Lívia, um pacto silencioso, passando entre eles. Vamos juntos! Enquanto começavam a correr em direção à saída, um estrondo ensurdecedor irrompeu do lado de fora. O céu parecia iluminar a noite com flashes de luz. O caos estava se formando, mas havia um vislumbre de esperança. Eles tinham que lutar contra o que estava por vir. A elite estava dominando, mas a cena estava longe de ser desesperadora. João percebeu que todos estavam paralisados, enquanto ele e sua família estavam imersos em um momento de união. Cada passo era decidido, a dor e a luta unindo todos. Sigam em frente, gritou Ana, a voz forte. Eu vou cobrir vocês. Ela se posicionou na frente, como um escudo, e enquanto ela se preparava para a confrontação, João hesitou apenas um instante. Queria dizer algo, mas o tempo não era seu aliado. A batalha que se seguiu foi feroz, repleta de gritos e tiros, mas João não olhava para trás. Cada movimento o levava mais longe dos fantasmas de seu passado. Ele tinha que correr, não apenas por ele, mas por Pedro e por tudo que ainda poderiam construir em conjunto. Finalmente, uma luz surgiu à frente, uma abertura para a liberdade. Ao sair, um novo dia amanhecia, dissipando as sombras do que aconteceu. Ele respirou fundo, sentindo o ar fresco. Havia muito que resolver, mas agora, com a família finalmente reunida, havia a esperança. Enquanto caminhavam juntos em busca de um novo começo, João olhou para trás uma última vez. Sabia que os desafios ainda viriam, que a verdade exigiria um preço, mas também sentia uma nova força dentro de si. O que quer que o futuro trouxesse, ele sabia que não enfrentaria sozinho. E então, ao olhar para o céu brilhante, João sorriu, decidido. A história deles não terminava ali. Era apenas o começo, mas o que ele não sabia era que o verdadeiro desafio seria juntar os pedaços restantes de suas vidas. E isso exigiria coragem e união. Agora, amigo, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final.